Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do SUS Fácil. Meu nome é Eldon Queres e você está na série de vídeos Contratos Administrativos. O que eles são, como eles se comportam e hoje nesse vídeo vamos falar sobre contratos administrativos em Minas Gerais. Como são esses contratos, o que acontece com esses contratos, nós vamos aprender no vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e comentar aqui no YouTube do SUS Fácil, tá bom? Me segue lá também, @SUS Fácil no Instagram e também lá no YouTube, lá no Facebook e também no WhatsApp e Telegram. Combinados? Então vamos lá. Contratos administrativos em Minas Gerais. Então a gente tem uma lei aqui em Minas Gerais que estabelece esses contratos administrativos. Então, essa lei é a Lei 23.750 de 2020. Então, a lei anterior que a gente tinha era de 2009. Essa lei foi alterada recentemente, em 2020, tá? A gente tem também, regulamentando essa lei, o decreto 48.097 de 2020. Então, a gente tem esses dois instrumentos que vão regular o que acontece com os contratos administrativos. Essas duas legislações, elas datam de 23 de dezembro de 2020, então bem recente mesmo, né? Então, essas normas, elas vão versar sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e excepcional de interesse público. Ou seja, essas vagas são temporárias, excepcionais. No vídeo 1, caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui para você. No vídeo 1, nós tratamos sobre a excepcionalidade, o caráter dessas vagas que são diferenciados. Então, a gente tem duas características. A característica onde eu tenho o servidor efetivo, que ocupa um cargo que é determinado por lei e tem uma certa quantidade, e a gente tem o cargo que é temporário, tá? Então, a gente tem pelo contrato administrativo. Então, a gente tem essas diferenças. Eldon, todas as vagas temporárias ocupam cargos que são efetivos? Não. Por quê? Há uma excepcionalidade. Por exemplo, epidemiologia de dengue. Nem sempre a gente vai ter dengue o ano inteiro. Então, a gente tem uma sazonalidade, uma ocorrência de acordo com o período, com o passar do tempo. Essa sazonalidade vai dar e vai determinar a contratação por tempo determinado. Então, nem sempre as pessoas confundem muito isso, o número de contratos equivale ao número de vagas que estão para serem ofertadas um concurso público, por exemplo. Então, não necessariamente essa vaga que é ocupada por um contrato administrativo é ou será ocupada por um cargo efetivo. Então, eu tenho que perguntar quantas vagas estão previstas para serem ocupadas por contrato administrativo. Hashtag fica a dica aí para você que está querendo saber quantas vagas tem para determinado cargo em qualquer concurso, seja ele municipal, estadual ou federal, funciona da mesma forma, tá bom? Então, a gente tem essa excepcionalidade. Estes dispositivos legais, eles se aplicam às carreiras da administração direta, autárquica e fundacional do poder público em Minas Gerais, tá? Do poder executivo em Minas Gerais, ou seja, do governo de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Essas duas legislações não se aplicam às carreiras de magistério, conforme a própria Constituição do Estado versa. E a gente não pode, então, atropelar. Há uma polêmica agora que o STF determinou, e não há mais como recorrer, que as designações para os cargos de professores em Minas Gerais acabem, não pode ter mais designação para nenhum tipo de cargo. Essas vagas deverão ser ofertadas via concurso público. O STF determinou que
as designações não podem acontecer. Então, é inconstitucional. O governo de Minas está louco porque esse vídeo está sendo gravado em novembro de 2022 e a gente não sabe quando que vai ter, então, o próximo concurso. E para 2022, fevereiro de 2022, começam as aulas. E aí, como é que vai ser nas escolas? Então, o governo de Minas está louco aí para ver o que vai acontecer. Vamos aguardar, né? Quem sabe eu não trago um vídeo aqui para a gente discutir isso também. O que acontece então? Nós temos a prioridade para a realização de concurso público. Então, é prioritário. Eu não posso substituir efetivo por contrato, como versa a legislação. Mas eu tenho esse poder desde que seja devidamente justificado. Se eu não justifico, posso ter algum problema? Pode ter algum problema jurídico ali. Mas geralmente, né, você elabora, o órgão público elabora o edital, repassa para a CEPLAG confere a legalidade e a veracidade das informações, passa pela Comissão de Finanças, a COFIN, tá? E essa comissão elabora um parecer falando, olha, você está autorizado. Depois que se publica o edital de processo seletivo público simplificado, o PSPS, ele passa pela CEPLAG de novo para a CEPLAG conferir. Somente depois da conferência da CEPLAG, a CEPLAG dá a chancela de que pode publicar no Diário Oficial de Minas Gerais, tá? O jornal Minas Gerais, tá? Então, a gente tem essa característica aqui. Então, prioridade para realizar o concurso público para suprir a falta de pessoal. Essa contratação, esse modelo, se chama contrato temporário de trabalho. Então, um vínculo precário, que a gente chama dentro do direito administrativo. Caso se aplique algumas dessas características, a gente pode contratar via contrato administrativo, como calamidade pública, emergência em saúde pública, emergências ambientais, recenseamentos, necessidade transitória de efetivos com algumas ressalvas, além do que a gente tem ainda a assistência à saúde e na segurança pública, com algumas exceções, eu não posso ter contratos administrativos, vigilância e inspeção agropecuária, com risco à saúde humana e animal. Nestes casos, além de que eu tenho ainda que faltou o número total de contratos, não pode ultrapassar a 35% do total de servidores da instituição do Estado de Minas Gerais. Então, nestes casos, eu consigo fazer a contratação. Calamidade pública, emergência em saúde pública, emergência ambiental, recenseamento, necessidade transitória de efetivos em algumas ressalvas, assistência à saúde e na segurança pública em algumas especificidades, assistência à vigilância sanitária, vigilância e inspeção agropecuária, sanitária não. Além do risco humano, a saúde humana e animal, além do risco da sociedade, como crimes ambientais, humanitários ou de saúde pública. Então, nestes contextos, nestas características, ressalvada as justificativas, eu consigo fazer a contratação temporária e excepcional para os servidores em Minas Gerais, somente nesses casos. Não posso ter contrato temporário em atividades que são exclusivas do Estado, né, como poder de polícia, como fiscal sanitário e outros próprios policiais. Eu não posso, hipótese nenhuma, fazer essa contratação. A duração dos contratos vão ter seriedade. Como assim? Podem ser por 6 meses, 12 meses ou até eu substituir esses contratos temporários por concursos. Então, eu posso fazer dessa forma. 6 meses, 12 meses ou até substituição desses contratos por concursos. Eu posso prorrogar quem é de 6 meses por 12 meses. Quem é de 12 meses por mais 12 meses, por igual período, tá? E aí eu posso ter a renovação em até
2 anos, tá, de contrato. Passou 2 anos e um dia, eu tenho que dispensar aquela pessoa para que ela possa, então, exercer um outro cargo em um outro momento, caso ela deseje, mas eu não posso ultrapassar esses 2 anos. Isso força a carreira do Estado, né, a fazer a contratação via concurso público, tá? Então, é nesses casos que eu tenho essas contratações. Caso haja concurso em intervalo de 2 anos, se eu não tenho concurso, né, em 2 anos, eu posso fazer um novo processo seletivo. Então, se eu não tenho concurso no intervalo de 2 anos, né, mandei e dispensei aquele servidor embora. Não tenho condições de fazer concurso. Pode ser financeira, não tenho vontade política. Então, o que eu faço? Eu dispenso aquele servidor. 2 anos depois, eu posso realizar um novo processo, tá? Tem que ter um intervalo de 2 anos, tá? Dotação orçamentária é necessária para que tenha contratação e tem que ter a autorização da chefia máxima do órgão, tá? Se é na área de saúde, é o secretário de saúde que vai fazer essa autorização junto com a determinação da dotação orçamentária. O que é dotação orçamentária? É de onde o recurso vai sair para pagar aquele quantitativo que será contratado. Então, tem que ter dinheiro para fazer essa contratação. Esse dinheiro sai dessa dotação orçamentária, que é um número gigante previsto na Lei Orçamentária Anual, a LOA, tá? O regime, né, que se aplica é o Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. Então, eu tenho esse regime, não é um regime próprio do Estado. Eu tenho direito, né, caso, né, eu tenha, né, uma gravidez, eu tenho licença maternidade e é ainda facultado ao profissional a assistência médica, hospitalar e odontológica. Então, eu posso escolher se eu quero essa assistência através do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, que é o IPSENG. No entanto, vai fazer um desconto em folha, que já é obrigatório, de 3,2%, tá? O contrato não pode ter atribuições fora do contrato, então eu não posso fazer coisas diferentes daquilo que me foi estabelecido no contrato, né, que eu assinei. Ter cargo em comissão ou função de confiança, eu não posso ter contrato que exerça essas duas características. Ser contratado é um novo processo seletivo, sem haver processo seletivo. Então, só porque eu já fui contrato no passado, não quer dizer que eu tenho que ser contratado de novo sem processo seletivo. Então, tem que ter um processo seletivo e eu tenho que passar por todas as características, tá? O contrato administrativo pode responder ao PAD, que é o processo administrativo e disciplinar, para processar o servidor, né, para ver se ele tem culpa ou não, e aí a gente vai respeitar o processo de defesa. Os contratos para a área da educação podem acontecer de acordo com essas duas legislações, desde que não seja para a área de magistério. Então, para professores, eu não posso contratar via esse modelo de contrato. Eu tenho um modelo específico que vai determinar a legislação, que a gente está vendo agora que é inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tá? O processo de contratação de contratos administrativos se chama no Estado de processo seletivo simplificado. Esse é o nome originário, né, que dá a legislação. No entanto, você pode encontrar com processo seletivo simplificado ou processo seletivo público simplificado, o PSPS, tá? É a mesma coisa. E como é que o que eu vou fazer nesse processo seletivo público simplificado ou processo seletivo simplificado, PSS? Tem, então, uma análise do currículo da pessoa que vai versar sobre a sua experiência, sobre cursos, sobre títulos que aquela pessoa acumulou ao longo da sua vida profissional. Pode ter ou não uma prova de conhecimentos específicos, oral ou escrita, pode ter, tá?
Pode ter uma entrevista de trabalho, né, que aí essa entrevista vai versar sobre trabalho em equipe, proatividade e comunicação. A gente vai ter testes que são testes psicológicos, que pode ter, e ou testes físicos, que também pode ter. Então, a instituição ela vai escolher aquilo que melhor lhe aprover, tá? Do jeito que ela quer aquele processo seletivo, mas tem que ter essas etapas pelo menos, tá? Então, pelo menos 2, 3 etapas, né, tem que acontecer, pelo menos a análise de entrevista e a análise curricular e a entrevista precisam ocorrer, tá? O CEPLAG, a Secretaria de Planejamento e Gestão, na qual eu já trabalhei, bem interessante, aprova o edital antes da sua publicação, tá? E a validade do processo seletivo simplificado, PSS, ou processo seletivo público simplificado, é de 1 ano, prorrogável por mais 1, ou de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, não podendo ultrapassar 2 anos. Os órgãos apresentam às comissões especiais o edital, né? Então, todo edital tem uma comissão específica e essa comissão vai acompanhar ao longo do tempo o que está ocorrendo de legalidade ou de possíveis ilegalidades e vai responder a CEPLAG sobre isso, tá? Então, tem todo um processo, né, que a gente quer de trabalhar dentro do processo seletivo público simplificado em Minas Gerais. E aí, o que você achou? Gostou? Gostou das informações aqui? Essas informações valem para todos os órgãos do Estado de Minas Gerais: saúde, educação, meio ambiente, transporte, segurança pública, ressalvada aquelas características que eu tratei aqui no vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, distribua esse vídeo, porque a gente sabe que o SUS é universal. Este vídeo também. Fica comigo, obrigado pela sua companhia. Se inscreva, vamos chegar aqui a 5.000 inscritos e eu conto com a sua participação. Até breve.